Analisemos o passado do Irã. Essas imagens da década de 70 parecem completamente normais, mas os contrastes do tempo e as reviravoltas da história podem ser brutais. Hoje, o nome Irã evoca imagens de mulheres sendo presas por usarem o véu de forma inadequada, de policiais da moral patrulhando as ruas e de um regime que pune a dissidência com a forca. Em 2022, a morte de Mahsa Amini sob custódia policial desencadeou um movimento que percorreu o mundo com 3 palavras: mulher, vida, liberdade. No entanto, há apenas meio século, Teherã era uma cidade cosmopolita, onde minissaias coexistiam com mantos xiitas, onde judeus, muçulmanos e cristãos eram vizinhos e a convivência era pacífica. O mesmo país que hoje executa mais de 1.000 pessoas por ano foi, dentro da memória de muitos iranianos vivos, um dos estados modernizadores mais ambiciosos do Oriente Médio. Como se passa da festa ao funeral? Como uma nação inteira abraça a revolução que acaba por esmagá-la? Para entender isso, precisamos voltar meio século no passado, mais precisamente ao dia em que o Irã se tornou uma teocracia absolutista. Como vocês sabem, em 28 de fevereiro de 2026, faleceu Ali Khamenei, líder supremo do Irã, desde 1989. As causas: um ataque militar conjunto dos Estados Unidos e de Israel. Falamos sobre isso em outro vídeo deste canal. A ideia deste relatório é conhecer o regime antes de Ali Khamenei, para entender as dimensões do que aconteceu e as nuances do contexto. Se o vídeo interessar a vocês e quiserem saber mais sobre o assunto, podem comentar com a palavra conflito. E agora sim, vamos começar. O Irã não é simplesmente um estado, é um dos berços da civilização humana. Enquanto Roma ainda era uma aldeia de pastores, o Império Aquemênida já governava desde o Mar Mediterrâneo até o Rio Indo. Ciro, o Grande, fundador dessa dinastia no século VI a.C., é considerado pelos historiadores como o autor da primeira Declaração de Direitos do Mundo, o famoso Cilindro de Ciro, que proclamava a liberdade de culto e proibia a escravidão forçada nos territórios conquistados. Após os Aquemênidas vieram as invasões de Alexandre, o Grande e dos mongóis. A conquista islâmica do século VII d.C. e, finalmente, o surgimento da dinastia Safávida em 1501, que transformou o xiismo em religião de Estado e definiu a identidade iraniana como ela é até hoje. Ao longo desses milênios, a Pérsia, nome pelo qual o Ocidente conhecia o país até 1935, nunca deixou de ter uma identidade cultural sólida e diferenciada do restante do mundo islâmico. O século XIX, por outro lado, foi uma era de humilhação. O Irã perdeu territórios no Cáucaso para a Rússia, viu o Império Britânico intervir em seus assuntos internos e assistiu aos seus recursos, especialmente o petróleo, descoberto em 1908 por uma empresa inglesa, enriquecerem potências estrangeiras, enquanto a maioria de sua população vivia na pobreza. Foi essa acumulação de agravos que, em 1906, resultou na Revolução Constitucional Iraniana, o movimento que criou o primeiro parlamento do país e lançou as bases do Estado moderno. Com esse antecedente, chegou o século XX, uma nação que trazia nas veias a memória de sua grandeza imperial e a ferida aberta de uma submissão colonial, uma combinação que só poderia terminar em uma resposta violenta. E o porta-voz desse clamor coletivo foi um homem ancorado entre duas eras. Mohammad Reza Pahlavi chegou ao trono em circunstâncias humilhantes. Em 1941, ele tinha 21 anos quando as tropas britânicas e soviéticas invadiram um Irã que era neutro. Seu pai, Reza Shah, foi obrigado a renunciar ao trono. O jovem herdeiro assumiu um país ocupado, economicamente cercado por pressões estrangeiras e politicamente frágil. Era difícil imaginar aquele príncipe educado na Suíça, apaixonado por carros esportivos e esqui alpino, tornando-se o arquiteto de uma transformação radical. E, no entanto, foi o que ele se tornou. Nos primeiros anos de seu reinado, o Shah era considerado um monarca fraco, obrigado a compartilhar o poder com um parlamento ativo. O ponto de ruptura chegou com um homem chamado Mohammad Mossadegh. Ele era um político da velha guarda iraniana, aristocrata, anticorrupção e profundamente nacionalista. Em 1951, o parlamento o escolheu como primeiro-ministro
E nesse mesmo ano, ele tomou a decisão que mudaria a história do país. Nacionalizou a indústria do petróleo. Seu argumento era simples. O petróleo está sob o solo iraniano, é extraído por trabalhadores iranianos e, no entanto, a maior parte dos lucros vai para Londres. Sua mensagem era, em suas próprias palavras, o Irã pertence aos iranianos. Essa frase lhe rendeu a capa da revista Time como Homem do Ano. A resposta britânica foi um boicote econômico total que paralisou as exportações. O que se seguiu foi um dos episódios mais sombrios da Guerra Fria. Em agosto de 1953, a CIA e a inteligência britânica lançaram a Operação Ajax, um golpe de Estado coordenado que derrubou Mossadegh por meio de subornos, multidões de rua pagas e oficiais do exército comprados. O homem que orquestrou tudo foi Kermit Roosevelt Jr., neto do ex-presidente Theodore Roosevelt. Mossadegh foi preso, julgado por traição e condenado a 3 anos de prisão, seguidos de prisão domiciliar, pena que cumpriu até sua morte em 1967. O Shah retornou de Roma, onde aguardava o desfecho do golpe, e assumiu o poder com total apoio de Washington e Londres. Esse golpe de 1953 seria o pecado original do Ocidente no Irã. Uma ferida que nunca cicatrizou e que, décadas depois, seria explorada por quem daria a guinada definitiva no leme. Com o poder consolidado, o Shah lançou em 1963 seu grande projeto histórico, a Revolução Branca. Foi um nome escolhido para distingui-la da Revolução Russa. Seria uma transformação radical, mas sem derramamento de sangue. A reforma agrária desmantelou o poder dos latifundiários feudais. As mulheres conquistaram o direito ao voto e o acesso ao mercado de trabalho. Campanhas de alfabetização se espalharam por todo o país e o crucial foi que o crescimento da indústria disparou. Impulsionada pela receita do petróleo, que a crise de 1973 quadruplicou da noite para o dia. Essa crise surgiu da chamada Guerra do Yom Kippur entre Israel e Egito, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo interrompeu a produção de petróleo bruto e estabeleceu um embargo sobre os envios para o Ocidente, especialmente para os Estados Unidos e os Países Baixos, como represália pelo apoio deles a Israel. O preço do barril passou de menos de $3 para quase 12. Os números eram impressionantes. Entre 1963 e 1973, a economia iraniana cresceu a uma taxa média de 11% ao ano. Em meados dos anos 70, o Irã havia se tornado o maior comprador de armamentos dos Estados Unidos no mundo, com aviões F-14 Tomcat, sistemas de radar de última geração e tanques modernos. Teherã tinha casas noturnas, cinemas, universidades mistas e mulheres de minissaia que trabalhavam como médicas, advogadas e funcionárias do Estado. Mas todo esse progresso tinha um preço que o Shah não queria discutir. Em 1957, com apoio da CIA e do Mossad israelense, porque Irã e Israel eram aliados próximos. Antes de 1979, criou a SAVAK, uma polícia secreta conhecida por suas torturas sistemáticas e desaparecimentos. Os opositores políticos eram presos, os sindicatos estavam sob controle do Estado e a imprensa não podia criticar o regime. O Shah governava como um modernizador esclarecido, mas também como um ditador. Chegou 1967 e o Shah estava no auge do seu poder quando decidiu demonstrá-lo ao mundo da maneira mais grandiosa possível. Em 26 de outubro de 1967, Mohammad Reza Pahlavi se coroou imperador do Irã. O gesto foi calculado, assim como Napoleão, em 1804, pegou a coroa com as próprias mãos e a colocou em sua cabeça. A mensagem era muito clara. Ele não devia sua autoridade a ninguém, nem a potências estrangeiras, nem religiosas, nem mesmo à tradição persa. Em seguida, coroou sua esposa Faradiba como imperatriz, garantindo o futuro da dinastia. 4 anos depois, em outubro de 1971, organizou a festa que selaria seu legado, embora não da maneira que esperava. Para celebrar os 2.500 anos da fundação do Império Persa por Ciro, o Grande, o Shah transformou Persépolis no cenário do que até hoje consta no livro Guinness, como o banquete mais longo e luxuoso da história moderna. A empresa francesa Maison Jansen projetou uma cidade de tendas de luxo,
em 65 hectares 50 pavilhões, com aparência de tendas persas que, por dentro, eram apartamentos, 5 estrelas com telefone, telex e televisão. Árvores trazidas de toda a França foram plantadas ao redor do recinto. A comida e o vinho vieram de Paris. 1.500 trabalhadores da empresa Maxim's, da capital francesa, prepararam um banquete formidável durante dias. A lista de convidados era um diretório do poder mundial. Haile Selassie, da Etiópia, o rei Hussein, da Jordânia, o príncipe Felipe e a princesa Ana, do Reino Unido, o príncipe Rainier e Grace Kelly, de Mônaco. O então herdeiro ao trono espanhol, Juan Carlos de Borbón, com sua esposa Sofia. Josip Broz Tito, da Iugoslávia, Nicolae Ceausescu, da Romênia. A rainha Elizabeth II não compareceu por razões de segurança. Richard Nixon quis ir, mas enviou seu vice-presidente, Spiro Agnew. 600 convidados jantaram durante 5 horas e meia. O custo oficial foi de 22 milhões de dólares, embora estimativas independentes falem em mais de 200. Em um país onde milhões de pessoas continuavam vivendo na pobreza rural, a mensagem foi devastadora. O Ayatollah Khomeini, líder religioso xiita e opositor da Revolução Branca, não demorou a dar, desde o exílio, um nome à celebração: a Festa do Diabo. E muitos iranianos, que viam a ostentação de fora, concordaram. O Shah acreditava estar demonstrando a grandeza do Irã. Conseguiu exatamente o contrário, demonstrar o quão distante estava do seu próprio povo. Foi um erro catastrófico. Enquanto o Shah construía seu Irã moderno, era observado por aquele clérigo de aparência severa e olhar impenetrável, que há anos dizia que tudo aquilo era uma abominação. Ruhollah Khomeini era um ayatolá xiita ortodoxo que, desde 1963, fazia sermões inflamados contra a Revolução Branca. Ele condenava o voto feminino, a redistribuição de terras e a presença militar dos Estados Unidos. Chamou-o de miserável desgraçado e ao seu governo de regime tirânico. O governo o prendeu em 1963, o manteve encarcerado por vários meses e, finalmente, em 1964, o expulsou do país. Primeiro a partir do Iraque e depois de Paris, Khomeini desenvolveu durante 13 anos uma ideologia islamista revolucionária e manteve vivos seus vínculos com o Irã por meio de um canal pouco convencional: fitas cassete gravadas com seus sermões, que eram contrabandeadas para dentro do país e copiadas em redes religiosas e estudantis. Suas palavras chegavam às congregações das mesquitas e às células clandestinas, sem que a SAVAK pudesse impedi-lo. A modesta tecnologia do século XX se tornou a arma mais eficaz contra um dos regimes mais vigiados do Oriente Médio. Khomeini era um comunicador de enorme capacidade, prometia ser o líder de todos, dizia que não era necessário ser muçulmano devoto para segui-lo, que marxistas e mulheres podiam se unir a ele, que seu único objetivo era libertar o Irã do regime. Ele cultivava especialmente os jovens e direcionava seu discurso aos Mustazafin, os despossuídos, os milhões de iranianos que viviam nas favelas de Teherã e de outras cidades. É isso que dá um tom incrivelmente trágico ao que veio depois. Na noite de Ano Novo de 1977, o presidente americano Jimmy Carter fez um brinde em um jantar de gala em Teherã, ao lado do Shah, e pronunciou palavras que se tornariam ironicamente famosas. Ele chamou o Irã de um oásis de estabilidade em uma das regiões mais conturbadas do mundo e brindou pela amizade entre os dois países. Dias depois começaram os protestos. A faísca surgiu de forma inesperada em janeiro de 1978, quando um artigo anônimo publicado em um jornal iraniano atacou Khomeini, chamando-o de agente estrangeiro e impostor religioso. Os estudantes saíram para protestar, e esses protestos se transformaram em manifestações que logo escalaram para um levante nacional. O mecanismo que impulsionava tudo para frente era a dinâmica dos 40 dias do luto islâmico. Cada vez que um manifestante morria, 40 dias depois havia uma nova concentração em sua memória, o que gerava novas mortes e garantia mais concentrações. Em agosto de 1978, um incêndio no Cinema Rex de Abadan matou mais de 400 pessoas. Os autores foram militantes islâmicos, mas a maioria dos iranianos culpou o Shah. Esse foi o momento em que a maré se tornou imparável. Em 8 de setembro de 1978, na Sexta-feira Negra,
As tropas abriram fogo contra milhares de manifestantes que desafiavam a lei marcial em Teherã. Pelo menos 64 pessoas morreram, possivelmente muito mais. A partir de então, não houve mais volta. As greves gerais paralisaram a indústria do petróleo, a economia parou e o aparato repressivo do regime, que funcionava há décadas, começou a desmoronar. Carter estava preso em uma encruzilhada diplomática. Seu aliado iraniano era indispensável para a estratégia de contenção soviética. Mas governar por meio de uma polícia secreta que torturava e executava contrariava a política de direitos humanos que Carter pregava. Carter pressionou o Shah para que moderasse a repressão, e essa mensagem ambígua, tardia e contraditória foi interpretada pelo regime como uma retirada do apoio dos Estados Unidos. O Shah, que já estava gravemente doente de câncer, ficou paralisado. Ele não tomava decisões, oscilava entre a dureza e a concessão, sem conseguir se manter em nenhuma das duas atitudes. Em 16 de janeiro de 1979, Mohammad Reza Shah Pahlavi embarcou em um avião com sua esposa Faradiba e deixou o Irã. Disseram que eram férias, ninguém acreditou e estavam certos. Ele nunca voltou, mas alguém ocuparia o lugar dele. E é assim que nossa história volta ao começo. Em 1º de fevereiro de 1979, Khomeini aterrissou em Teherã vindo de Paris. Ele estava acompanhado de assessores, familiares e mais de 100 jornalistas internacionais. As ruas estavam cheias de milhões de iranianos que o recebiam como se fosse um profeta. Foi o retorno mais aguardado do século XX no Oriente Médio. Em apenas 10 dias, o que restava da monarquia desmoronou. Khomeini nomeou um primeiro-ministro provisório, Ahmed Basargan, um homem laico e pró-democracia, como sinal de moderação. Em março, um referendo perguntou aos iranianos se eles queriam uma república islâmica. E os partidários de Khomeini anunciaram que 98% haviam votado sim. Em 4 de novembro de 1979, um grupo de estudantes radicais invadiu a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fez mais de 60 reféns. O que inicialmente foi planejado como uma ação relâmpago se prolongou por 444 dias. Khomeini apoiou a tomada. O governo provisório de Bazargan renunciou em protesto. Os moderados, os tecnocratas e os laicos, que haviam retornado ao Irã para construir o país com seus diplomas europeus e americanos, foram desautorizados de uma só vez. A revolução começava a devorar seus próprios filhos. Ao longo de 1980 e início de 1981, Khomeini eliminou sistematicamente todos os seus antigos aliados, nacionalistas seculares, guerrilheiros de esquerda e clérigos moderados. Ele utilizou julgamentos de fachada, repressão sistemática e violência coletiva. O que havia começado como uma revolução ampla e plural foi se transformando com uma eficiência brutal em uma teocracia islâmica xiita de partido único. Todos que marcharam ao lado de Khomeini acreditando em um Irã livre descobriram tarde demais que haviam aberto a porta para algo que saiu do controle antes que pudessem reagir. Em setembro de 1980, Saddam Hussein invadiu o Irã. O ditador iraquiano calculou que a nova República Islâmica, mergulhada no caos revolucionário, seria um inimigo fácil, mas ele estava completamente enganado. Isso não significa que a guerra foi uma vitória imediata para o Irã. Durou 8 anos, custou centenas de milhares de vidas e foi usada pelo regime de Khomeini para consolidar seu poder de maneiras que teriam sido impossíveis em tempos de paz. A guerra criou um estado de exceção permanente. Qualquer dissidência interna podia ser apresentada como traição à pátria. Khomeini enviava ondas de voluntários, alguns adolescentes, algumas crianças, para morrerem em ataques suicidas, tendo-lhes prometido o paraíso. O regime comprou centenas de milhares de chaves de plástico fabricadas em Taiwan e as distribuiu entre esses jovens como símbolos do paraíso que os esperava do outro lado. O Iraque usou armas químicas contra soldados e civis iranianos, e em meio a todo esse caos, a comunidade internacional virou o rosto. Em 1988, no mesmo ano em que a guerra terminou, o regime executou secretamente milhares de prisioneiros políticos. A Anistia Internacional documentou quase 4.500 execuções. A oposição iraniana fala em até 30.000. Khomeini morreu no ano seguinte. A causa oficial foi um ataque cardíaco após complicações devido a um câncer intestinal e hemorragias no sistema digestivo.
O líder partiu em 1989, deixando um país devastado por anos de guerra, mas ideologicamente blindado. Uma teocracia islâmica com um poderoso aparato militar, uma ideologia revolucionária à prova de fogo, e uma população que havia sacrificado demais para se perguntar se tudo aquilo tinha valido a pena. A revolução que prometia liberdade construiu uma jaula ainda mais forte que a do Shah. Só que essa jaula tinha versos do Alcorão gravados nas grades. Hoje, o Irã é uma república islâmica, presidida por um líder supremo, o cargo que Khomeini criou para si mesmo, cujo poder não tem limites institucionais reais. O presidente e o parlamento existem, mas o Conselho dos Guardiães pode vetar qualquer legislação e rejeitar candidatos que não se encaixem nos princípios do regime. O sistema é projetado para se preservar. As consequências concretas para os iranianos comuns são bem conhecidas. O Código de Vestimenta Obrigatório impõe o hijab a todas as mulheres, desde 1983, sob pena de prisão. A pena de morte é aplicada a crimes relacionados a drogas, adultério, homossexualidade e dissidência política, segundo a Anistia Internacional e a Iran Human Rights. Em 2025, mais de 1.000 pessoas foram executadas. O número mais alto dos últimos 15 anos. A economia está estrangulada há décadas pelas sanções internacionais e a corrupção estrutural do Estado. E mesmo assim, os iranianos continuam resistindo. Houve protestos em 2009, em 2017 e em 2019. Em 2022, a morte de Mahsa Amini. Ela foi presa por usar o véu muito solto. Isso desencadeou o movimento mais amplo desde a Revolução. Mulheres queimando seus hijabs nas ruas. Jovens que nem tinham nascido quando o Shah caiu, reivindicando exatamente o mesmo que seus avós reivindicavam em 1979. A grande maioria dos iranianos de hoje não vê a República Islâmica como uma libertação da monarquia, mas sim como o único sistema opressivo que conhecem. Na política externa, o regime iraniano mantém o confronto com Israel e com os Estados Unidos como espinha dorsal de sua identidade. Financia o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza e os Houthis no Iêmen. Possui um programa nuclear que o mundo ocidental tenta impedir há décadas. Em 2015, assinou o acordo nuclear com as grandes potências, mas, em 2018, Trump o abandonou unilateralmente e as sanções voltaram com mais força. O círculo de isolamento e ressentimento se fecha sobre si mesmo. Ali Khamenei sucedeu o Ayatollah Khomeini como líder supremo do Irã em 1989. Consolidando um controle religioso e político rígido por mais de 3 décadas, governou com mão de ferro, fortalecendo a influência da Guarda Revolucionária, e faleceu em 28 de fevereiro de 2026, aos 86 anos, em um ataque militar conjunto dos Estados Unidos e de Israel. Vocês podem assistir ao vídeo que já fizemos sobre isso neste canal. Para muitos, o próximo conflito mundial já está batendo a porta. Uma porta aberta há quase 50 anos, e que tarde demais descobrimos que pode se abrir para qualquer um dos dois lados.